Vamos lá, então. Você já ouviu falar em alienação parental? É quando o pai ou a mãe, depois da separação, dificulta a convivência do filho com uma das partes. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. E esse é o tema do quadro MGTV Responde de hoje. Isso! A gargalhada de Alice revela uma menina feliz e muito amada. Filha única, recebe carinho da mamãe e do papai. Uma família unida, mesmo com a separação do casal. A gente entrou num acordo que a gente tinha que conviver bem pela criação da Alice, né? Porque eu e ele, nós somos ex. E ela não, ela é pra sempre, ela é eterna, né? Se precisar ir na escola, eu vou. Se precisar viajar, eu faço uma forcinha pra levar ela e tudo, fim de ano. De todas as maneiras possíveis. Yara e Gilberto se separaram em 2008. Alice tinha apenas 2 anos de idade. A guarda é da mãe, mas na prática a menina tem 2 casas. Eles me tratam bem, eu gosto de ter 2 casas. Lá na casa do meu pai eu brinco com a Pititinha e aqui na casa da minha mãe eu brinco um pouco com a minha mãe, com meus brinquedos e com a minha prima. Além disso, a família de Alice cresceu. Gilberto se casou de novo e ela ganhou mais uma mãe de coração. Todos mantêm um bom relacionamento, mas nem sempre é assim que acontece. A novela Salve Jorge retrata o problema enfrentado por milhares de famílias depois da separação de um casal, a alienação parental. Celso, personagem interpretado por Caco Ciocler, usa a filha Raíssa, Kíria Malheiros, para atingir a ex-mulher, Antônia, vivida por Letícia Spiller. Desde 2010, uma lei federal protege as crianças desse tipo de trauma. A norma apresenta 7 situações que caracterizam a alienação parental. Entre elas, apresentar denúncias contra o outro genitor, dificultar o exercício da autoridade parental e omitir informações importantes, como as escolares. O pai ou a mãe que estiver fazendo isso pode, inclusive, perder a guarda do filho. Em 90% dos casos, a justiça concede a guarda das crianças para as mães. Por outro lado, o número de guardas compartilhadas tem crescido no Brasil. Praticamente dobrou nos últimos 10 anos e hoje atinge quase 6%. Mas o que muita gente esquece é que a separação também traz mudanças para a vida dos filhos adultos. Marcos tinha 21 anos e Cíntia 15 quando os pais se separaram. A adaptação foi muito difícil. Influenciou em várias áreas, né? Áreas de estudo, a gente teve que adaptar, a área financeira que teve que adaptar. Porém, eu já tinha consciência que a separação era uma via que poderia acontecer e que seria bom, que seria positivo no futuro. Foi ruim pra gente, mas com a separação melhorou o convívio. A gente tem muito ele mais presente do que antes. Eles continuaram morando com a mãe e hoje, 15 anos depois, a situação é outra. A minha família é mais unida separada hoje. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe a psicóloga Juliana de Paula Medeiros e a advogada Mônica Cecília. Obrigada pela presença, as duas. Boa tarde, obrigado pela presença. Começar pela Juliana, como nós vimos aí, existem as exceções. Né? É possível que um casal separe, que haja um convívio e que a criança encare isso de forma normal. Mas existe uma faixa etária onde a criança sente mais, existe uma maior dificuldade e, consequentemente, ela tenha um trauma, talvez, para a vida inteira? Então, eu acho que é possível pensar que existem questões diferentes em diferentes faixas etárias. Quer dizer, se a gente pensar numa criança muito pequena, talvez ela não vai ter a lembrança da relação de casal. Ela não vai entender, uma criança até 4 anos, 5 anos, não vai entender exatamente pelo que os pais se separaram, né? E isso, dependendo de como essa separação acontecer e como essa convivência acontecer como pais, né? Pode levar essa criança a sentir uma ausência de algo, né? Uma ausência de convivência paterna, sem entender muito o que aconteceu nessa separação. Se a gente pensar num adolescente, talvez ele tenha mais elementos para entender o que está fazendo a separação dos pais. E às vezes ele conseguir sair um pouco dessa guerra, né? Que às vezes a separação acaba se tornando, né? E essa criança lá dos seus 7, 8, 9 anos, às vezes ela é muito suscetível do ponto de vista de se sentir muito culpabilizada por tentar fazer alguma coisa para que os pais continuem juntos, para parar a briga. E às vezes a separação do casal
acaba se tornando algo que a criança também se sente culpada, como se ela tivesse falhado em algo. E aí, dependendo de como a separação for conduzida, isso pode agravar o sentimento de culpa da criança. Mônica, a gente tem uma pergunta aqui da Zenilda, do Chica Ferreira, bem ampla, né? Quando os pais se separam pela lei, quem deve ficar com a guarda? Nós temos como se fosse usual que a mãe ficasse com a guarda e o pai com o direito de visita. Nós já temos algumas modificações ocorridas neste sentido. A lei não determina quem deveria ficar, pai ou a mãe, o que pode ser combinado hoje com essa criação da guarda compartilhada, com a guarda alternada. O que melhor se dispuser a cuidar da criança, até em questão de tempo também, poderia ficar com a criança, e o outro seria resguardado o direito de visitas. Como a gente viu na novela, é uma guarda compartilhada, o exemplo? Na novela, a guarda compartilhada ela é aceita quando há um consenso entre os casais. Porque a guarda compartilhada ela só vai funcionar se os casais se derem bem. É como se a criança não fosse sentir aquela separação que houve. Agora, a guarda compartilhada, que o pai, ali no caso, está fazendo uma alienação parental contra a mãe, ela não tem funcionalidade nenhuma. Muito pelo contrário. Você vê que a criança fica no meio do tiroteio. Como provar isso diante de um juiz, que essa alienação está acontecendo, uma vez que, por ser criança, é muito difícil distinguir o que é verdade e o que é invenção por parte ou do pai, ou da mãe, ou dos avós. É feita uma análise psicológica, é feito um trabalho em conjunto, junto da justiça, para que se chegue a uma conclusão de quem está certo dentro dessa história? Inclusive, quando a gente assiste a novela, muitas vezes, o que a gente pensa? Por que ela não grava o que a menina está falando, né? Vem essa questão assim, meu pai falou que lá eu posso assistir televisão. Meu pai falou isso de você. Dá essa sensação na gente quando telespectador. Essa aflição, né? Do que aonde buscar a prova. A lei da alienação parental é muito específica com relação à prova, que seria o exame psicológico ou biopsicossocial, que na verdade o advogado ele vai trabalhar interligado com o psicólogo e com o assistente social. Em razão disso, o que a gente sempre no escritório a gente aconselha? Caso você veja alguma mudança de comportamento no seu filho, tente conversar com ele. Mas muitas das vezes, o agente alienante, ele faça com que a criança não conte nada. Como se fosse, ele emudece a criança. Olha, não conte nada para sua mãe, senão o papai vai sumir da sua vida. A gente vê muitos casos assim. Então, o que eu procuro orientar ou o pai ou a mãe, que são os que estão sofrendo pela alienação feita com a criança, leve num profissional adequado, ou seja, num psicólogo. Ali faça algumas sessões e veja quais são o número de sessões necessárias para averiguar o que está fazendo com aquela criança, até a criança sentir confiança no profissional e se abrir para a questão. Isso seria uma maneira de prova, um laudo de um psicólogo. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui de uma moradora do bairro de Lourdes que não quis se identificar, que ela acrescenta um outro fator, um outro agente, né? Ela está falando que é separada, tem um filho, mas a ex-sogra não a deixa ver o filho. Quer saber quais são os direitos dela? Olha, depende da idade da criança, a ex-sogra não tem nem que proibir, porque na realidade a ex-sogra é a avó da criança, pelo que eu entendi da pergunta. Ela teria que entrar com uma ação de regulamentação de visitas, porque ela prioritariamente tem o direito de ver o filho, a não ser se houve alguma destituição de poder familiar, ou antigo pátrio poder. Caso contrário, ela tem o direito legal de visitar essa criança. Juliana, pergunta da Neiva, do bairro Boa Vista. O pai do meu filho mora em Uberlândia, eu moro em Uberaba. Ele quase nunca vem ver o filho. Eu sempre tento entrar em contato para que ele possa conviver com mais frequência, mas nem sempre ele atende. E o filho chora muito pela ausência do pai. Ela não sabe como lidar com essa situação. O que ela pode fazer? Então, acho que uma parte do que ela está fazendo é manter a possibilidade, né, do encontro filho com esse pai. Por quê? Eu acho que quando a gente vai falar da convivência com os filhos, a gente sempre tem que pensar em como que esse divórcio foi feito, né? Essa separação. Que tanto de dor houve, que as feridas ainda estão abertas, né? Pensar que a separação é sempre um momento de luto, né? Em que as pessoas se magoam, né? E a distância às vezes é a forma, né? Como elas têm para lidar com isso. Separar a conjugalidade da parentalidade. Então, o que ela está fazendo é querendo preservar o pai dessa criança. E o que ela pode fazer realmente é garantir, né, nessa relação que ela tem com seu ex-marido, que a conjugalidade acabou, né? Que não existe o desejo, né, de reaproximação do ponto de vista do casal. Mas que o que ela genuinamente deseja é que esse pai conviva com o filho, né? E cuidar desse filho para que ele não se sinta culpabilizado disso, né? Poder conversar com o filho mesmo de que aquelas dificuldades
que aquele pai está tendo não tem a ver com o filho, tem a ver com alguma coisa dessa relação de casal que ainda, apesar de desfeita fisicamente, não está resolvida emocionalmente. Né? Mas tirar o filho de uma possível ideia de que ele está sendo punido junto, ele ficou com a mãe, né? Ele separou do pai, né? E ele não separou do pai, ele vai ter o pai para sempre, mesmo que não conviva, né? O pai ele tem, né? O nosso tema de hoje é a criação de filhos por pais separados. Com a gente estão a psicóloga Juliana de Paulo Medeiros e a advogada Mônica Cecílio. Vamos então a outras perguntas dos telespectadores. O Tiago do bairro Jardim Maracanã, ele disse que separou da esposa. Ela tem a guarda do filho e ela fala mal dele para o filho. O que ele pode fazer? Juridicamente, né, que me cabe responder, ele poderia buscar junto ao Poder Judiciário que se comprove, porque isso é uma das formas de alienação parental, a lei, ela enumera quais são as formas de alienação parental, e dentre elas, a exemplificativa seria essa, ao ponto que a mãe pode perder até o poder familiar, ou seja, não poder nem mais visitar a criança. Então, existe também os meios de punição, quando ocorre essa alienação ao cônjuge alienante. Ele tem que procurar um advogado, ir à justiça para tentar coibir ou tentar pelo menos ceifar, que essa mãe pare de falar mal dele, porque não pode. Então, assim, quando a gente fala de alienação parental, uma coisa que os filhos alienados sempre dizem lá na frente, né, quando eles entendem o processo, é que você diz que aquele genitor não se importa com você. Isso é uma das desqualificações, né? Então, ele não gosta de você como pai, tá vendo, ele tá te esquecendo, né? Às vezes, esse genitor alienante, ele cria uma situação pro pai. Vamos pensar estatisticamente. A mãe cria uma situação para que o pai fique confuso, busque o filho num dia errado ou num lugar errado, e esse filho se sente abandonado, e aí essa mãe chega. Tá vendo, seu pai não te procura, tal. Essas desqualificações, né, assim, do pai. O que ele pode fazer, né? Primeiro, compreender que esse filho está numa situação muito delicada de conflito de lealdade, né? Ele escuta essa mãe desqualificando e esse filho vai ficar confuso, às vezes vai agredir o pai, vai ser porta-voz da fala da mãe. E a melhor forma como ele pode cuidar dessa situação é respeitando esse tempo do filho, não vendo o filho como alguém que está atacando, mas que está numa berlinda, numa delicadeza, e ser ele mesmo, ser um bom pai, estar presente. Quando o filho disser, você não ligou para mim, você me esqueceu, ele dizer, né, do desencontro que aconteceu, né, quer dizer, ele está desarmado na relação com o filho. Porque ele vai dizer quem ele é, né? Porque quando o genitor alienante, ele tenta construir algumas fantasias realmente. Que se o alienado não conviver, né? Então vai ficar muito mais difícil a fantasia ser desconstruída. Na convivência com esse genitor alienado, esse filho vai começar a checar, minha mãe disse isso, mas isso não é verdade, né? Meu pai está fazendo uma coisa legal por mim, né? Então o filho vai começando a construir, né, esses elementos dentro dele. Mas, né, o pai, pela própria natureza masculina, tem mais dificuldade em lidar com essas situações junto com o filho, quando acontece a separação? Você fala que ele acaba se afastando, é isso? Acho que do ponto de vista cultural, a gente vem de gerações, né, em que a importância do lugar materno, ela era primordial, e o lugar do pai, desse homem, ele era segundo plano, né? Então, podia-se, né, falar de um pai que abandonasse, deixasse, ele ia separando mesmo da mãe, da esposa e dos filhos, e ficava tudo bem. Com, né, todo o movimento, né, de mulheres e essa questão toda de gênero, essa mãe mudou e esse pai também mudou. Então, a gente vê hoje pais muito mais preocupados em fazer presente na vida dos filhos, e a importância do pai na vida dos filhos é fundamental. Sabe, a figura do pai, daquilo que ele tem para contribuir como outro tipo de cuidado é fundamental. Então, assim, é muito cultural essa construção dessa anulação do lugar do pai, e que a gente vê que essas gerações atuais, né, têm mudado isso. Tanto que tem só assim para concluir, tem uma organização que chama APASE, que é a Associação de Pais Separados, é muito interessante, apase.org, e que os pais, principalmente pais, homens, né, colocam lá as suas questões e foram atrás de publicações, né, eles vão encontrando formas de combater a alienação parental de que eles são vítimas, né, das suas ex-esposas, né, assim. Mas lembrando que isso é uma estatística, né, o reverso também acontece, né.
O João Carlos, do bairro Cidade Nova, tem um filho de 23 anos. Ele tem deficiência mental e mora com a mãe, que faz uso de bebida alcoólica de forma descontrolada. Ele pergunta o que pode fazer para colocar o filho numa instituição para que ele possa receber os cuidados adequados. Tá. A princípio nós precisamos ver se essa se esse adulto de 23 anos, se ele está interditado. Se ele está interditado, ele tem alguém que na realidade, ele tem alguém que cuida dele, tá? Que seria o quê? O curador. Se o curador for essa mãe, ele tem que entrar na justiça para destituir essa curatela e para pegar a curatela para ele, no caso o pai, né, que é o autor da pergunta. Porque se essa curadora é usuária de bebida alcoólica, ela, ao que parece, ela não tem condição de cuidar de alguém, ela não tem condição de cuidar de alguém que precisa realmente de cuidados. Então o pai teria que ir na justiça e tentar a modificação da curatela. O interessante aqui é que ele não pede a guarda nessa curadoria para ele, né? Isso. Ele fala de colocar numa instituição. Mas ele só poderia colocar na instituição se ele fosse o quê? O curador. Porque ele não vai... Agora, caso a criança... o adulto, desculpa novamente. Caso o adulto já não tenha o processo de interdição, que ele providencie o processo de interdição. E aí avise ao juiz e ao promotor da causa que teria necessidade de ser internado para fins de cuidado, porque ele não tem capacidade não. Agora, deixar na mão da mãe... Ele tem que assumir essa responsabilidade. Mas para pedir, né, essa interdição da mãe, só o pai poderia fazer? Não é da mãe, é do filho. Do filho. Isso só pode partir dos pais ou os outros parentes em volta também poderiam, os avós, por exemplo? E primeiro plano dos pais. Na falta dos pais, aí tem a lei, elenca os familiares. É possível. A lei elenca os familiares. Mas para que esses familiares venham a ter legitimidade, que é o nome processual que se dá, os pais não podem pedir, ou não existiriam. Aí no caso tem o pai e a mãe, o pai deveria pedir a interdição do filho e pedir para ser nomeado curador. Se já existiu um processo de curatela e a mãe for a curadora, então vai pedir para destituí-la e colocar ele como curador. A gente tem a pergunta da Alessandra, do bairro Boa Vista. Quando o pai não quer ver a criança porque tem outra família, o que deve ser feito? Ela deve contar a verdade para essa criança que tem 5 anos? Então, e a forma disso, né? Muito delicada essa questão, do ponto de vista... Eu sempre penso, quando eu vou pensar nas questões dos pais, de como foi feita essa separação, né? Como que a pessoa que faz a pergunta, né? Então, como que essa mãe está lidando com essa nova família? E como que essa nova família se constituiu? Ou seja, essa nova esposa desse pai, né? Como que ela está lidando com a ideia de que esse pai já tinha uma família? Bom... Um trabalho a ser feito é o trabalho dos adultos, né? Essa mãe precisa fazer o esforço de continuar mostrando, né, para esse pai que essa separação aconteceu, que eles não têm realmente, que eles fizeram um divórcio emocional da relação, né? E que ela pede a presença do pai na vida do filho, né? Então ela não, esse ex-casamento não é uma ameaça, né, à nova relação. E com relação ao filho, né, com todo um cuidado, né, ela pode sim falar das dificuldades que o pai está vivendo para visitar. Mas eu acho que esse não é o primeiro elemento, né? Tem algo aí antes, me parece, que é da ordem da real separação, do divórcio emocional mesmo, cada um pegar suas responsabilidades, reconstituir suas vidas emocionais, para que o filho não fique nessa disputa, né? Vamos a uma pergunta aqui da Tatiana. Tatiana é do bairro Serra Dourada. Meu filho foi passar as férias com o pai em São Paulo e o pai não deixou ele voltar, mas eu consegui na justiça o direito da criança retornar. O pai sempre fica falando mal de mim para a criança, o que está dificultando a convivência comigo aqui. Gostaria de saber se posso proibir que ele volte a visitar o pai. Proibir ela não pode, mas ela tem outros meios mais eficazes até do que a proibição. O que seja, buscar perante o Poder Judiciário ou a caracterização da alienação parental, o que essa visita seria até vigiada ou regulamentada. Porque uma das características que o pai pode perceber que está ocorrendo alienação parental é quando ele recebe o filho para a visita. Esse filho não consegue ter carinho nenhum com ele, muito pelo contrário, é agressivo e usa palavras e expressões adultas, de pessoas adultas, que uma criança não tem noção, porque a criança não vai ter o mesmo vocabulário de um adulto. Aí você vê que a criança está sendo alienada.
Então ela não pode proibir. Tanto é que ela não pode proibir que ele pode, através de uma liminar, conseguir o direito de visita se ela proibir ele. O que é muito ruim também se ela proibir. Uma pergunta a se identificar: se a separação dos pais pode influenciar na entrada ao mundo das drogas. Quais os outros problemas que podem surgir? Não, de fato, uma relação conflituosa, né, ela pode levar a impactos emocionais graves, né? Ou seja, não é exatamente a separação dos pais, mas o fato de que esses pais se separem do ponto de vista físico, mas continuem brigando do ponto de vista emocional. A gente diz que um casal que continua brigando, eles continuam casados. Só que agora o vínculo que lida é um vínculo de ódio, né? Então, na verdade, a relação conflituosa. Então, casais que estão casados, mas eles vivem mal juntos. Acho que teve, né, na reportagem alguém falando sobre isso, né? Viver mal junto ou viver mal separados é praticamente a mesma coisa, né? Então, você vai falar dos impactos emocionais, não desse ponto de vista de uma consequência direta do uso de drogas, porque a gente vê que a gente também vem de relações de casamentos que não se desfizeram. Mas do sofrimento emocional que filhos podem ter se eles ficarem nesse lugar de objeto da disputa, de se tornar mais um bem, né? Então, esse casal se magoou e quando não tem mais como se magoarem diretamente, porque estão separados, vão usar os filhos como objeto de ataque. E é uma arma muito poderosa, só que é um ser, né? Então, o impacto psicológico é muito mais do conflito da criança no meio da disputa do que da separação em si. A Mariana, do bairro Parque São Geraldo, ela é separada e tem um casal de filhos. O ex-marido agora tem outra esposa. Ela quer saber se ela tem direito de tirar os filhos do ex-marido, porque a atual esposa dele convive muito com os filhos. Ela não concorda com isso, não quer que ela tenha contato com os filhos. Infelizmente, a autora da pergunta, ela vai ter que aceitar essa situação dos filhos dela conviverem com a nova esposa do ex-marido. São famílias hoje que se criam e muito cedo, porque hoje as pessoas se separam muito cedo. Separam e reconstituem uma nova vida familiar. Ela não pode. A não ser que essa madrasta, né, o nome socialmente dado, que essa madrasta esteja prejudicando as crianças. Caso contrário, infelizmente ela vai ter que aceitar, inclusive fazer um trabalho com ela mesma para que aceite essa convivência, porque vai ser melhor para as crianças. A lei não proíbe. O William, do bairro Gardênia, em Tuiutaba, a ex-esposa dele tem a guarda do filho. Mas só que os filhos não moram com ela. Na verdade, ele mora com os avós na fazenda. Isso é permitido? Isso é legal. Do ponto de vista legal? Não, do ponto de vista legal não, porque se do ponto de vista legal a guarda ficou com a mãe, é com a mãe que eles têm que estar. Sob pena do quê? De pedir essa destituição. Porque, na verdade, ele deve estar pagando a pensão alimentícia para a mãe também. Como é que está sendo feito esse reparo desse dinheiro? Então, seria um caso de uma ação de prestação de contas. Eu estou te repassando o dinheiro e para quem está aí nesse dinheiro se as crianças não estão com você? Até na quantia desse valor da pensão. Porque, de repente, não está sendo usado em prol das crianças. E a pensão é para as crianças. Uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. A filha tem 12 anos. Ela se separou, né, do pai da criança há 3 anos e já deu entrada no processo de pensão, de separação, né? Quer saber se a criança pode escolher diante do juiz com quem ela quer ficar. Com 12 anos, eu acho que a pergunta até foi bastante elucidativa nessa questão. Com 12 anos, ela pode ser ouvida pelo juiz. A partir de qual idade? 12 anos. Agora, acontece que esse ouvida pelo juiz também tem um resguardo. Não é que a palavra dela vai ser soberana. Acrescenta ao restante das outras provas. Porque a criança pode estar sendo induzida. Eu queria complementar isso, porque pensar na criança decidindo com quem vai ficar de um peso muito grande, né? Porque imagina um conflito de lealdade, eu dizer de quem eu gosto mais ou com quem eu acho que eu fico melhor. Então, assim, a avaliação psicossocial é muito importante para resguardar a criança de ter o peso de dizer com quem ela está ficando, né? Porque a avaliação psicossocial vai dizer quem os especialistas, os profissionais pensam que vai exercer melhor os cuidados parentais. Porque se aquele casal não tivesse separado, os dois eram adequados. Olha que cruel, que é a questão da guarda, né? Se não houvesse uma separação, os dois eram pais adequados. Então, como que um pai... Agora passa a ser mais adequada após a separação. A se refletir, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês. Ficam então as orientações para você que está enfrentando esse problema, para que não use o seu filho como arma para atacar uma parte ou a outra. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada.